Olá! Hoje, então, a aula é de histologia do sistema cardiovascular. Eu sou a professora Esther van Leeuwenhoek. O tópico da nossa aula de hoje é o coração, suas três túnicas, os tipos celulares que o compõem e o sistema gerador e de condução de estímulos nervosos. O coração é constituído por três túnicas: a túnica interna, também chamada de endocárdio, a túnica média, chamada de miocárdio, e a túnica externa, também chamada de pericárdio. A túnica interna, ou endocárdio, ela é similar à túnica íntima dos vasos sanguíneos. Tá? Ela é constituída por o quê? Endotélio, que é o epitélio pavimentoso simples que recobre internamente todos os vasos sanguíneos e, como vocês estão vendo agora, também o coração. Logo abaixo do endotélio nós temos a camada subendotelial, que é constituída de um conjuntivo frouxo com fibras elásticas, fibras colágenas e células musculares lisas, poucas. E, muito importante ainda, que compõe o endocárdio é a camada subendocardial, que também é um conjuntivo com veias, com nervos, e o que a gente encontra lá dentro? O sistema de condução do impulso do coração, as fibras de Purkinje. Elas estão localizadas, então, numa parte muito interna do coração, tá? Depois nós temos a túnica média ou miocárdio, que é o grosso do nosso coração, é a parte mais volumosa que compõe o órgão, que é constituído basicamente por células musculares cardíacas em camadas em espiral. Como essas camadas em espiral se organizam, vocês vão ver na anatomia. Tá? Essas células musculares cardíacas formam o que a gente chama de sincício funcional, ou seja, elas funcionam como um sincício, apesar de não ser um sincício verdadeiro. Daqui a pouco a gente vai ver isso também. O miocárdio é constituído por algumas estruturas separadas. Então, nós temos o músculo atrial, nós temos o músculo ventricular e nós temos fibras musculares especializadas, excitatórias e condutoras, que a gente também já vai ver. E a camada externa, a túnica externa do coração, ou pericárdio, é composta por dois folhetos. O folheto visceral é chamado de epicárdio, tá? Esse é um epitélio pavimentoso simples, também chamado de mesotélio, tá? E mais um pouco de tecido conjuntivo. Isso forma o nosso folheto visceral. O folheto parietal é a camada subepicardial, ou seja, também é um tecido conjuntivo frouxo com veias, nervos, gânglios nervosos e tecido adiposo. Entre os nossos dois folhetos, nós temos o quê? Um fluido dentro desse espaço, que é o espaço pericárdico. E esse fluido vai ajudar, vai facilitar a movimentação livre do órgão dentro da sua cápsula, tá? Dentro do seu pericárdio. Ok? Então, aqui uma imagem de corte histológico do coração, tá? Mostrando, na verdade, aqui só duas camadas. O coração é constituído por três, então endocárdio, miocárdio e epicárdio. Na imagem, o que a gente consegue observar daqui até aqui, incluindo então toda essa parte aqui, nós temos o endocárdio. Observe que essas células mais claras e grandes compõem as fibras de Purkinje, que fazem parte do sistema de condução de impulsos nervosos do coração, impulsos elétricos, tá? E essa parte mais volumosa aqui é o miocárdio, que também é contínuo, evidentemente, com a túnica média dos vasos sanguíneos. O epicárdio, que seria a túnica adventícia, semelhante dos vasos sanguíneos, não aparece na nossa imagem, ok? E aqui, então, os três tipos de células que compõem o nosso miocárdio, que a gente já vai entrar em detalhes também. Mas são os cardiócitos contráteis, os cardiócitos mioendócrinos e os cardiócitos nodais. Então vamos lá. O coração, como eu comentei há pouco, é constituído por dois sincícios, tá? De fibras musculares. O que significa ser um sincício? Significa que você tem um sincício real, seria constituído de uma série de células que perdem as suas membranas plasmáticas, formam uma única célula multinucleada e que funciona como uma célula só. Onde é que a gente viu isso? Lá em sincício trofoblasto, na embriologia. O coração não é um sincício real, ele é um sincício fisiológico, ele funciona
como se fosse uma célula só. Como isso? Graças ao acoplamento muito eficiente entre as células que o compõem. O que é que vai dar esse acoplamento? As junções do tipo gap, junções comunicantes, tá? Que a gente vai encontrar onde? Também nos discos intercalares. Tá? É um dos locais onde a gente encontra junções do tipo gap, mas a gente vai encontrá-las também em outro local. Esse sincício, que forma o coração, na verdade a gente vai ter dois deles, o sincício atrial e o sincício ventricular. Ele vai ser separado por um tecido conjuntivo. Então, os átrios, os dois átrios e os dois ventrículos funcionam como se fosse uma coisa só, graças a esse acoplamento elétrico muito eficiente. Então, daqui, o que é que dá o acoplamento elétrico? O que que faz esse sincício? Uma enorme quantidade de junções do tipo gap, que a gente encontra entre as células. Aqui só lembrando que eram as gap junctions, lembram? Eram proteínas de membrana, conexinas, 6 delas formam um conexo na membrana plasmática de uma célula, que é a membrana plasmática da célula vizinha, outro conexo. As duas se encontram e você tem um canalzinho que liga o conteúdo desta célula ao conteúdo da célula vizinha. Elas nunca vêm sozinhas, você vai ter uma quantidade grande de gap junctions entre uma célula e aqui a membrana plasmática da célula vizinha, tá? Então, isso é que vai dar o acoplamento elétrico entre as células, o que vai fazer com que as células musculares cardíacas funcionem como se fosse uma só. Aqui a gente tem, então, isso visto numa célula cardíaca, muscular cardíaca. Esses aqui, ó, são os filamentos contráteis organizados em sarcômeros, típico das células estriadas cardíacas, lembram? A gente já viu isso em célula muscular estriada cardíaca. Essa aqui é uma célula cardíaca e aqui para baixo a sua vizinha, tá? Esta região aqui é uma região de disco intercalado. O que a gente vai encontrar no disco intercalado? Nós vamos encontrar os chamados componentes transversais e os chamados componentes longitudinais, ok? Os componentes transversais vão ser esses aqui, que vão ser os componentes de adesão entre uma célula e outra, principalmente quem? Desmossomos. Eles vão ancorar muito fortemente uma célula na outra para que, apesar da contração constante, ritmada e forte, essas células não se soltem, elas têm que estar muito bem ancoradas uma na outra. E para que elas se contraiam todas exatamente no mesmo momento, você precisa ter um acoplamento elétrico, uma comunicação muito eficiente entre elas, que vai ser dada graças às junções do tipo gap, que eu tenho aonde? Nesta região aqui, ó, no componente longitudinal. Só no disco intercalado? Não. Eu vou ter também toda a membrana plasmática lateral da célula, porque esta célula vai estar em contato com a vizinha, evidentemente. Então, ela tanto nas vizinhas laterais quanto nesse sentido, tá? Então, aqui você vai ter passagem de informação de despolarização, ou seja, vamos nos contrair agora e com a vizinha daqui também, tá? Esse é que vai dar a função de sincício funcional às células musculares cardíacas. Muito bem. Então, os átrios e os ventrículos, né, são separados por um tecido conjuntivo fibroso, que a gente pode visualizar aqui na imagem, porque ele é branquinho, porque tecido conjuntivo fibroso é rico em fibras colágenas do tipo 1, que a fresco são brancas, tá? Essas fibras vão dar um certo isolamento elétrico entre átrio e ventrículo, ok? E na região central do teu coração, você tem uma região fibrosa, que é o chamado esqueleto fibroso, tá? Esse esqueleto fibroso, de fibras colágenas também, de novo, tipo 1, servem de apoio para as válvulas e também são o local de origem e inserção das células musculares cardíacas como um todo, para elas se manterem organizadinhas. O miocárdio, como a gente viu naquela imagem anterior, ele é composto por 3 tipos celulares. Professora, mas não é só o miocárdio, o cardiócito contrátil? Não, nós temos 3 tipos celulares distintos no miocárdio. Lembrando que o miocárdio que é a camada intermediária do coração. Lembra? Tem o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio.
Estou falando só do miocárdio. Ele tem 3 tipos celulares. Quais são? Os cardiócitos contráteis, claro, são os atores principais, são o que a gente tem em maior número, é o que mais aparece ali, que são os que realmente são responsáveis pela contração do coração. E nós temos outros 2. Quais? Cardiócitos mioendócrinos, tá? Que vão secretar o fator natriurétrico atrial, e os cardiócitos nodais, que formam o nó ou nódo sinoatrial e o nó ou nódo atrioventricular, ok? Então são esses os 3 tipos de cardiócitos. O sistema gerador de condução de estímulos nervosos é representado pelo nódo sinoatrial e o nódo atrioventricular, sendo que o nódo sinoatrial é o marca-passo mesmo do coração, é ele que fornece o ritmo de contrações cardíacas, tá? Ele é constituído de uma massa de células cardíacas especializadas, mas são células cardíacas, porém um pouquinho diferentes. São células fusiformes, diferentes por quê? Porque elas não fazem mais contração, elas são especializadas em gerar e conduzir impulso nervoso, tá? Impulso elétrico. São células fusiformes, menores do que as outras e com poucas fibrilhas de contração, evidentemente. Toda célula cardíaca, muscular cardíaca, tem a capacidade de autodespolarização. Vocês vão ver isso em detalhes na fisiologia, tá? Mas todas elas têm um ritmo intrínseco próprio. As do nódo sinoatrial marcam o ritmo do coração porque elas são mais rápidas no seu processo de gerar novos impulsos. Então, são elas que mantêm o passo de contrações e elas acabam, então, avisando, né, estimulando todas as outras a se contraírem no mesmo momento. A gente, evidentemente, não vai entrar em detalhes aqui da fisiologia porque não cabe na nossa aula, não é a função da nossa aula. O nódo atrioventricular tem uma estrutura histológica muito semelhante ao sinoatrial, tá? E aqui o impulso só é, então, atrasado um pouquinho antes de alcançar os ventrículos. Por quê? Porque ele sai de um, passa para o próximo e aí, então, ele vai estimular os ventrículos como um todo, tá? Ele é semelhante, então, como eu disse, sua estrutura histológica ao nódo sinoatrial, e aí as suas células se ramificam formando uma rede que vai inervar os 2 ventrículos. Então, olha aqui, esse é o nódo sinoatrial e aqui está o nódo atrioventricular. Então, esse dá o sinal, estimula a contração dos 2 átrios, ele dá uma atrasadinha, chega no atrioventricular e aí você vai ter o feixe de His com suas ramificações depois para os 2 ventrículos através das fibras de Purkinje, tá? E essas vão inervar, então, os 2 ventrículos, ok? Então, o nosso feixe atrioventricular conduz o impulso do átrio para os ventrículos. É esse pequenininho, ele na verdade, tá, esse pequenininho aqui, tá? E ele vai, então, chegar no feixe de His. Na parte final, a gente vai ter células maiores, são chamadas de fibras de Purkinje, tá? De novo, onde é que a gente encontra essas fibras de Purkinje? Abaixo do endocárdio, logo abaixo do endocárdio. Elas fazem parte ainda do endocárdio, a gente viu lá no iniciozinho, tá? Então, ficam logo abaixo do endocárdio, os 2 lados do septo interventricular, como está representado aqui na figura, tá? Essas células, essas fibras de Purkinje, podem ter 1 ou 2 núcleos. Tem o citoplasma rico em mitocôndrias e glicogênio, porque se você tem uma célula com muita mitocôndria e muito glicogênio, significa que esta célula vai gastar muita energia. Ela precisa produzir e ela vai gastar energia, tá? O glicogênio, vocês sabem, é um reservatório importante de energia. E as mitocôndrias, ora, são elas que produzem o ATP. Muito bem. Então, isso é um indicativo de que essas células vão produzir energia e vão gastar. Para quê? Para conduzir o impulso elétrico, tá? Depois vocês vamos estudar por quê. Essas células são células musculares cardíacas diferenciadas. Como é que a gente sabe disso? Porque elas ainda têm miofibrilas contráteis, mas muito poucas. São todas restritas à periferia do citoplasma e não tem mais função de contração. A função delas é levar o impulso elétrico, tá? O diâmetro da fibra de Purkinje é muito maior que de uma fibra muscular cardíaca, tá? E da mesma maneira que as fibras musculares cardíacas contráteis são fibras estriadas e se unem umas às outras por discos intercalares atípicos. Ou seja, presta atenção,
As fibras de Purkinje são células musculares cardíacas diferenciadas, especializadas em condução do impulso elétrico. Não tem nada a ver com célula do sistema nervoso. Não são células do sistema nervoso, são células musculares cardíacas diferenciadas, ok? Muito bem. E aí, rapidamente aqui, a regulação do sistema da função cardíaca, tá? Os nervos do sistema autônomo não iniciam a contração do músculo cardíaco, mas elas podem regular a frequência, tá, cardíaca de acordo com as necessidades imediatas do corpo. Então é aquilo, quem é que inicia a contração do músculo cardíaco? O nó sinoatrial. Você não precisa de sistema nervoso para manter batimento cardíaco, isso é desnecessário, ele faz isso por si só, mas é natural, é óbvio, a gente sabe que os nervos, o sistema nervoso, podem regular a frequência cardíaca. Muito bem. A estimulação dos nervos parasimpáticos vai diminuir a frequência cardíaca, tá? Porque você vai ter liberação de acetilcolina, que vai então lentificar, vai diminuir a frequência cardíaca. Vai baixar a força de batimentos cardíacos e vai aumentar a constricção das artérias coronárias, tá? Já a estimulação dos nervos simpáticos aumenta a frequência cardíaca, ok? Você vai ter a liberação então de norepinefrina, aumentando a frequência cardíaca, aumenta a força de batimentos cardíacos e aumenta agora a dilatação, não a constrição, a dilatação das artérias coronárias, tá? A frequência cardíaca e a força de contração podem ser regulados também por outras substâncias do tipo hormônios, que são secretados pela suprarrenal e pela tireoide, ou então outras substâncias do tipo cafeína, teofilina, né, digoxina, propanolol, outras coisas, ok? O sistema nervoso central monitora a pressão arterial e a função cardíaca por meio de receptores especializados. 2 deles, corpos carotídeos e seios carotídeos. Muito bem. Onde ficam os corpos carotídeos? Na bifurcação da artéria carótida comum e arco da aorta. Está aqui o arco da aorta e aqui a bifurcação, ok? Então aqui eu tenho os nossos corpos carotídeos, aortic bodies. Ok? Muito bem. São quimiorreceptores, ou seja, eles percebem alterações de CO2, oxigênio e pH, tá? Como é que eles vão perceber isso? Porque eles são irrigados por capilares fenestrados, que a gente já vai ver o que são, né? E pela característica, então, de capilar fenestrado é que ele consegue perceber essas variações gasosas aqui de pH, que são íons, tá? Eles vão ter células de suporte e células secretoras de dopamina, serotonina e adrenalina. E as terminações nervosas aferentes, então, vão levar as informações para o sistema nervoso central para que façam as regulações necessárias quando eles forem ativados. E os seios carotídeos? Esses ficam nas dilatações das artérias carótidas internas, aqui e aqui. Esses são os seios carotídeos, tá? São dilatações dessas carótidas internas. E os seios carotídeos não são quimiorreceptores, são barorreceptores, ou seja, percebem variação de pressão, tá? A camada média do vaso nessa região e a camada íntima e adventícia vão ser ricas em terminações nervosas que vão justamente perceber essa distensão maior ou menor desses seios carotídeos, e aí você vai ter o envio da informação para o sistema nervoso central, ok? E por fim, vamos falar rapidamente das válvulas cardíacas. Elas são divididas em 3 camadas, tá? Aqui é o lado atrial de uma válvula, aqui é o lado ventricular dela. Então, a gente vai ter na camada superficial aqui, ó, a camada chamada esponjosa, tá? Que é a parte voltada para o lado atrial, tá? É um tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras elásticas. A camada fibrosa, percebam, é a maior parte da nossa válvula, tá? E ela é composta, então, de tecido conjuntivo denso e regular, ou seja, não muito tecido conjuntivo denso não modelado. E a camada ventricular, é aqui, obviamente, fica para o lado ventricular, né? Ela é recoberta por endotélio, tá? E formada por tecido conjuntivo denso e fibras elásticas também. Então, essa é a estrutura das válvulas cardíacas. Ok? Era isso que a gente tinha para dizer para hoje. Muito obrigada. Um abraço a todos.